Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional, ocorrido nessa segunda semana de dezembro, nos dias 7 e 9 de dezembro. Já vou antecipar fazendo spoiler, teve título que foi um sucesso, mas teve título que foi um fracasso. Se você quer entender um pouco mais, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e já clica naquele sininho, marca todas para você receber o nosso vídeo diário. Todos os vídeos, um novo conhecimento aí para você. E vamos sem enrolação começar ao vídeo de hoje, já trazendo então aqui as informações de cada um dos títulos. Só que antes é o seguinte, por que é importante você entender sobre o leilão do Tesouro Nacional? Porque aqui você tem a oportunidade de entender o que o governo federal quer ofertar de títulos. Qual é o título e a que taxas para que você tenha uma referência no mercado. E você também acompanha o que os grandes bancos, os fundos de investimento, fundos de previdência estão comprando. Qual é o interesse maior deles? Qual a taxa que eles estão buscando? Então vamos lá. Vamos começar falando aqui da NTN-B, ou então o IPCA com juros semestrais. Lembrando que no leilão do Tesouro Nacional não existe o Tesouro IPCA principal. Só existe esse Tesouro IPCA com juros semestrais. E o internauta perguntou recentemente, por que não existe? Porque a estratégia do Tesouro, ou seja, do governo federal, não foi de incluir esses títulos. Então vamos lá. Nós temos então o leilão agora que nós tivemos, foi na última terça-feira. Lembrando que a terça foi dia 7/12. Antes do aumento da taxa Selic. Por que eu estou enfatizando isso? Porque você vai ver que teve mudança aí no comportamento das taxas. Então vamos lá. Um fato interessante que aconteceu nesses leilões é que em todos os títulos foi oferecido a volta 1 e a volta 2. Em todos eles. Só que nem em todos foram comprados. Então vamos começar aqui. Então da NTN-B teve título ofertado para 2024, vencimento 2028 e 2040. Como você já sabe, uma semana é 24, 28 e 40, na semana anterior 26, 30 e 55 os vencimentos. Então muito bem. Olhando aqui, você já repara que se a cor está vermelha, você já sabe que as taxas caíram. Então, tanto do 24, como do 28, quanto do 40, as taxas em relação ao leilão ocorrido há 15 dias atrás, dos mesmos vencimentos, apresentaram redução. Um detalhe que chamou a atenção é que mesmo assim o volume aumentou. O volume passou então aqui de 975 mil títulos ofertados para 1.187.000. Até aí nenhuma grande novidade. Nós temos aqui então que mais de 90% da oferta foi comprada. Então voltamos aqui a um patamar bem interessante em relação ao histórico desse título. Só não houve comprador aqui para a volta 2 para o 2024, somente para esse, no qual foram oferecidos 75 mil títulos e comprados apenas 162. Veja que para os demais títulos, por exemplo, o 28, teve tanto a volta 1 como a volta 2, praticamente 100%. Veja aqui o 2040, 150 mil comprado, 37.500, 37.499 comprado. Por isso que chegamos nesse percentual. Se nós apagarmos aqui essa linha, tão somente essa da volta 2, voltaríamos àquele percentual de 99%. Mas não foi isso que aconteceu. Então vamos lá. As taxas apresentaram queda forte em todos os prazos. O 2024 caiu 40 pontos base aproximadamente. O 2028, 24 pontos base. E o 2040, 15 pontos base. Clara tendência aqui de queda das taxas no curto prazo. Por que no curto prazo? Porque no longo prazo é difícil fazermos uma análise. Mas no curto prazo você vê que dos últimos 5 leilões, em 4 as taxas caíram. E essa vez a taxa não caiu pouco não, caiu muito. Então tá aí a informação. As taxas voltaram a patamar próximo de outubro de 21. Vou voltar aqui para você entender, ó, 504 e 508. Quando nós vamos lá para outubro de 21, nós vamos chegar próximos a essas taxas. Veja aqui, ó, já estamos aqui, ó, mais ou menos na segunda quinzena de outubro que nós chegamos aqui, ó, nessas taxas aqui aproximadamente. Então veja que as taxas regrediram bastante em relação ao histórico recente desse título. O volume ofertado. No leilão passado foram 778 mil títulos, nesse 1,18 milhão, o que é natural, porque se as taxas estão caindo, aqui a oferta aumenta. Mas ainda está bem distante das ofertas acima de 2 milhões de títulos que aconteceram lá para junho, ou mesmo dos 5 milhões que aconteceram em maio.
Em relação ao percentual comprado, 93% foi comprado. A volta 1, tudo comprado como de costume. Mas a volta 2 só não houve comprador então para o 2024, que é o que nós mostramos aqui para você. Em síntese, o que aconteceu? O Tesouro aumentou gradativamente a oferta diante da queda das taxas que nós tivemos. Não foi uma oferta tão forte. Foi uma oferta aí gradativa. E aí, nessa data, nós já tínhamos aí uma melhoria do cenário econômico. PEC dos precatórios praticamente aprovada, tudo tranquilo dentro do mundo da política, ou pelo menos aparentemente, e o mercado comprou praticamente tudo. Então tá aí, foi ofertado e esse título foi praticamente um sucesso. Venda de quase tudo. Se você já está gostando desse título, desse vídeo, deixe aí um super like e ajude aí o nosso canal. E olha, temos informações novas a respeito da taxa Selic. Novos gestores indicando quanto a taxa Selic pode chegar em 2022. Assista aqui no alto que esse vídeo está quentinho e as expectativas foram revisadas. Vamos falar aqui agora da NTNF, ou o pré-fixado com juros semestrais. Vamos novamente aqui apresentar os dados aqui para você. Então esse título toda semana é o vencimento de janeiro de 27 e o vencimento de janeiro de 31. Não há alteração, diferentemente da NTNB. Nesse caso então foi oferecido então esses dois títulos e as duas taxas caíram e caíram bem forte. Relembrando aqui, esse leilão já aconteceu na quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Então o cenário já era um outro cenário. A taxa Selic já havia subido e a queda foi ainda maior. Observa aí. Muito bem. A oferta total de títulos. Houve uma oferta maior de títulos. 1,5 milhão de títulos ofertados. Entretanto, o percentual caiu. Aliás, caiu não. Desabou. Para o histórico desse título, você vai entender agora. Vamos então no detalhamento de cada uma dessas informações. O 2027 reduziu 63 pontos base em relação ao leilão da semana passada. E o 2031, 56 pontos base. É uma queda muito forte e é mais um título com tendência de baixa, porque dos últimos 6 leilões, em 5 as taxas caíram. Tá aí, ó. Praticamente você só vê informações em vermelho. Somente no dia 18 de novembro tivemos as taxas aumentando. Só que elas caíram e vêm caindo com força nos últimos leilões. Muito bem, a oferta total aumentou. Foi o segundo leilão seguido em que a oferta aumentou. Então, no leilão do dia 25 de novembro, foram 650 mil títulos. Aí, na semana passada, aumentou para 900. E aí, veja que agora, nessa semana, aumentou para 1,5 milhão de títulos. Então, em relação à oferta anterior, praticamente aqui aumentou uma vez mais de 100% de aumento. Só que tem um problema, não foram comprados, nem todos os títulos, foi aqui abaixo o percentual de compra. Porque o que aconteceu? Veja, do total de NTNFs, apenas 63% foram comprados. Está aqui, ó, na sua tela. E o que aconteceu? Principalmente esse fato aqui ficou concentrado nesse baixo volume que nós tivemos aqui, tanto de 27 quanto de janeiro de 31. E aqui vem uma informação, sendo que 11 dos últimos 13 leilões tinham sido comprados 100% dos títulos. Então nós vamos ficar de olho para verificar se isso se deve a essa queda muito forte das taxas. E o mercado começou a recusar aí o pré-fixado com juros semestrais diante de taxas tão baixas. É bom nós observarmos, porque há 15 dias atrás tivemos também uma queda forte como essa, principalmente para o 2027. Veja que no leilão de 25 de novembro, apenas 46% foi comprado. Só que no leilão anterior já regularizou e 100% voltou a ser comprado. E estamos de olho aqui. Estratégia do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional voltou o histórico de oferta de títulos, mas com as taxas bem mais baixas do que o que nós tínhamos nas semanas anteriores. E o mercado rejeitou parte dos títulos nas taxas ofertadas. Nós vamos ficar de olho para ver se isso foi pontual, como já aconteceu anteriormente, ou se não. É uma situação realmente aí específica. Vamos falar agora da LFT, só que antes, deixa aí o seu super like e não deixe de assistir esse vídeo aqui do alto com uma dúvida com relação à marcação a mercado no pré-fixado. Será que chegou a hora? Quais os cuidados que você, que comprou com uma taxa boa em outubro e até em novembro, deve ter com relação a isso? Vamos falar da LFT, ou o Tesouro Selic. O que aconteceu?
Também temos dois títulos, vencimento em 23 e 27. O que aconteceram com essas taxas? Lembrando que essas taxas não são as taxas de juros, mas o componente prefixado. Então esse título ele é baseado na taxa Selic e também nesse componente prefixado. A taxa Selic você já sabe. Aliás, se você não está sabendo o que aconteceu com ela e o que pode acontecer, assista esse vídeo aqui no alto que você vai se manter bem informado. Vamos lá, setembro de 23 aumentou e setembro de 27 também aumentou, os dois vencimentos com as taxas subindo. O volume ofertado caiu, então veja que essa relação parece se manter no Tesouro. Taxa sobe, volume cai. E o percentual comprado também reduziu. E aí é que vem um detalhe, preste bastante atenção. Vamos observar aqui. Então, 2023 subiu para 0,0882. Você vai pensar que é muito pouquinho, mas não é em relação ao histórico. Veja que essa subida aqui que aconteceu é mais de 10%. Então, a subida não foi tão pequena em relação a setembro de 23. Em relação a setembro de 27, a variação foi mínima. É bem verdade que foi muito pouquinho. Bom, vamos lá. Então, nós tivemos que esses componentes prefixados voltaram aqui para taxas próximas da segunda quinzena de outubro, aproximadamente 7 leilões atrás, esses componentes prefixados. O volume ofertado reduziu bastante. Eram 8 leilões seguidos da oferta de 3 milhões. Repara aqui comigo. Você vai verificando, 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões. O Tesouro vinha mantendo essa oferta de 3 milhões durante um bom período. Quando chegou na última semana de novembro, ele mudou para 2 milhões e meio. Manteve essa oferta em dezembro. E agora caiu para 2 milhões. Então o que nós podemos chegar? Que a oferta está caindo nos últimos leilões. Saiu de 3 milhões durante 8 leilões. Depois caiu 2 leilões, ficou em 2,5. E agora 2 milhões. É o menor volume desde o dia 23 de setembro. Anote aí, menor volume do dia 23 de setembro. E o percentual comprado é o menor desde 4 de novembro. O mercado passou a rejeitar a LFT 2017. Veja aqui novamente essa informação. E além disso, você já sabe que a outra LFT de setembro de 23, realmente o percentual era muito baixo. Só que veja aqui, o percentual total comprado foi de apenas 36%. O histórico é de 50%, veja, 50%, 50%, 50%, enfim. Essa queda foi muito grande e muito concentrada, então, aí nessa questão. Um baixo percentual de compra desses títulos. É bom nós ficarmos de olho. Qual é a conclusão que nós chegamos? O Tesouro tende a continuar reduzindo a oferta de LFT. Por que isso? Porque com as taxas subindo, as taxas do Tesouro Selic, e com a previsão de ficar em alta ao longo do ano de 2022, é provável que o Tesouro não tenha tanto interesse em ofertar esse tipo de título. E o mercado? O mercado rejeitou o 2027 e continua ainda com baixo interesse no 2023. Vamos observando aqui para ver o que vai acontecer. Se essas taxas realmente têm algum reflexo em relação ao aumento da taxa Selic ou se não. Foi um caso esporádico. Se você já está gostando, dê aí aquele super like que vamos finalizar agora falando do Tesouro Prefixado Principal. O sucesso do Tesouro Nacional. Só que antes, assista a nossa playlist aqui, ó, Mapa do Tesouro. Se você não entende direito de Tesouro Direto, lá nós temos vídeos específicos, desde o iniciante até aquele que já conhece com profundidade. Você assiste, vê qual é o conteúdo, acelera lá a informação e você se mantém bem informado. Vamos lá, LTN. Tesouro Direto Prefixado Principal. O que nós temos aqui? Temos as 3 taxas caindo para os 3 títulos, outubro de 22, julho de 23 e janeiro de 25. Todos os 3 as taxas caíram. O volume ofertado aumentou bastante, saiu de 6 milhões para 7 milhões e 500. E além disso, 100% dos títulos foram comprados, ou seja, manteve-se o elevado percentual ou o máximo percentual de títulos comprados. E com isso, o volume financeiro também aumentou bastante. Agora, olhando em detalhes o que aconteceu nesse leilão, que foi o leilão que o Tesouro acertou em cheio e que talvez seja agora o preferido dele. As taxas continuam reduzindo. Então, outubro de 22 caiu 32 pontos. Para julho de 23 caiu 15 e para janeiro de 25 caiu aqui, ó, 57 pontos. Vou até conferir. É isso mesmo. Nós estamos olhando aqui, é exatamente isso, uma queda muito forte.
Bom, o que nós chegamos à conclusão? A Selic implícita para a época da eleição, então para aqui aproximadamente 10 meses, é de 11,25%. Isso confirma, então, a previsão de alguns analistas que a Selic deve subir no primeiro semestre, ou ao menos no primeiro trimestre, e no segundo semestre ter uma leve recuada. Então é isso que pode acontecer. E aqui é o cenário: 4 quedas nos últimos 5 leilões. Mercado precificando então uma Selic um pouco mais baixa nos anos seguintes. Veja que aqui em 23 não há previsão de grande aumento. Ela ficaria estável em relação a 22. Mas para 25 já tem a previsão aí de queda. Então vamos acompanhando para você entender. Porque se o mercado já está olhando com essa Selic subindo, você já sabe qual é o título aí que está todo mundo de olho. Só que aqui não fazemos indicação de investimento. Trazemos informação para que você tome a sua decisão, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. O volume, depois de 3 leilões, entre 6 milhões e 6,5, ficava girando 6 milhões, 6,5, passou agora para 7,5 milhões. Então tivemos claramente aí um aumento. E a confirmação disso é que foi a melhor oferta dos últimos 8 leilões, ou seja, a oferta mais alta de títulos. E quase 100% dos títulos, quase não, na realidade está aqui, ó, 100% dos títulos comprados. Ou seja, esse tipo de título voltou a ter uma preferência muito grande. Dos últimos 16 leilões, em 13 foram comprados 100% dos títulos. E qual é a conclusão que nós chegamos? A estratégia do Tesouro parece que o pré-fixado será o foco em dezembro, porque vem aumentando gradativamente essas ofertas e o mercado vem comprando essas taxas aqui. E com relação ao mercado, então, ele vem comprando mesmo com as taxas caindo. É sinal de que a Selic deve realmente ficar um pouco mais alta em 2022, 2023 ali estável, talvez até caindo um pouco, mas daí para frente começaria uma queda mais forte. Meus amigos, esse foi o vídeo do leilão do Tesouro Nacional para que você entenda o movimento dos grandes investidores. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho o que os grandes investidores estão fazendo para você entender o movimento do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.